Será que nós já estamos vivendo o final dos tempos? Guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares, pestes. Por causa dos erros, da iniquidade, o amor das pessoas estão se esfriando. E para falarmos sobre o tema, eu convidei o Dr. Henrique Lobo, cientista e palestrante. Doutor Henrique, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Muito obrigado, uma alegria estar aqui. E preciso também completar nessa abertura que o Dr. Henrique já estudou todos os rios, oceanos e bacias hidrográficas do mundo. Estamos vivendo o final dos tempos, doutor Henrique? A palavra de Deus fala que é como os dias de Noé, né? É muito interessante que quando Noé veio, Deus manda ele construir uma arca, e tem um fenômeno no Sol que nós chamamos de mínimo solar. Quando os raios ultravioleta e infravermelho do Sol, eles freiam o magma na Terra. E quando tem um mínimo solar, eles são retraídos. Então, quando essa supernova dessas estrelas na atmosfera, elas se explodem e esses raios cósmicos dessas estrelas entram na nossa atmosfera, acaba o magma ficando bastante agitado. Então, o que houve naquela época? Nós tínhamos uma porção seca e uma porção de água. 71% da superfície da Terra são os oceanos e 29% são os continentes. Então, quando o magma ficou muito agitado, ele tem uma camada chamada basalto, e sobre esse basalto existe uma camada de água, e sobre a água existe o granito. Nós moramos em cima do granito. Então o magma esquentou o basalto ferveu a água e a água rasgou o granito. E a Pangeia separou. Né? Muitas vezes eu pensava que era uma questão plástica, devagar, mas depois que eu andei as montanhas da Terra, eu entendi que foi uma questão elástica. A América do Sul afastou da África, de uma vez. E quando a América do Sul, o continente, encontrou a fálica do Pacífico, cresceu a Cordilheira dos Andes, e veio uma planície, o Planalto, veio uma montanha menor, que no Paraná nós chamamos de Serra do Mar, em São Paulo, Rio de Janeiro, Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, Serra do Espinhaço, na Bahia, Chapada Diamantina, e lá no Pernambuco, na Paraíba, Serra da Borborema. Nessa montanha menor, o mar foi junto e voltou. Quando o mar voltou, ele saiu rasgando a terra. O estado do Rio de Janeiro é um mar de montanhas, no leste de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Aterrou o mar. Então formou essas grandes cordilheiras na terra. Agora, isso tudo foi provocado, então o senhor está se reportando a questão do dilúvio. Do dilúvio. Dos dias lá de Noé. Dos dias de Noé, Então isso não é mito, isso é verdade. É verdade. Aconteceu toda. E a Austrália que desceu, fomos no leste da Austrália, formou as Montanhas Azuis. Na época de Noé, aconteceu todas essas coisas. Né? E hoje, a nossa geração vai tendo muito mais evidências, né, dessas mesmas situações. Que tempo é esse que nós estamos vivendo na Terra? Né? Estamos vivendo um mínimo solar, que começou em 2019 e vai durar até 2053. Que isso? Mas como que o senhor calcula isso? Né? Então, o Sol ele tem pequenos ciclos de 11 anos. A cada 11 anos, ele brilha muito, brilha menos, brilha muito, brilha menos. E quando vem o mínimo solar, essas curvas, elas são bastante achatadas e elas são longas. Tá? Então, elas podem durar 50 anos, 70 anos. Em 1630, 1710, tivemos um mínimo solar. A turma que morava em Machu Picchu, porque faltou água e faltou comida, eles desceram para dentro da floresta. Então os mais velhos falavam, não volte para a cidade, porque nós passamos fome lá e lá faltou água. Né? Mas, doutor Henrique, olha só, nós estamos hoje, 2022, nós passamos pelo fenômeno da Covid, uma peste que trouxe um dano no mundo inteiro, perdemos pessoas queridas. Mas nós estamos assistindo as pessoas morrendo de fome. A Ucrânia sendo bombardeada agora pela Rússia. Essas questões
que envolve os sistemas, comunismo, socialismo, mas que está trazendo uma consequência severa sobre a humanidade, sobre as pessoas. Qual a relação de todos esses eventos, inclusive um que o senhor também fala, os rios estão secando e que a Bíblia está registrada na Bíblia. É sobre essa relação Bíblia e final dos tempos. Justamente. Então, assim, o mínimo solar, você tem muito essa questão da falta de alimento, né? A diminuição do sol, a diminuição da fotossíntese, né? Os bloqueios da fotossíntese. É lógico que o ser humano deu também uma ajuda, né? Então, nos últimos 5.000 anos, 6.000 anos da história do ser humano, do dilúvio para cá, nós tiramos da superfície da Terra 54% da superfície da Terra. Então, 46% ainda da superfície dos continentes da Terra estão intactos, o ser humano não mexeu nele. Mas 54% foi embora, foi mudado. Tá? Mudou por questões de produção alimentar, de produção de alimento. Tá? A falta de alimento vai ficar cada vez mais difícil a produção de alimentar na sociedade. Então, a sociedade humana, naquela época, em 1820, tivemos um mínimo solar. A Europa passou fome, porque os vulcões da Islândia entraram em erupção e jogaram muita cinza na Europa. Tá? Então, a turma de Portugal veio morar no Brasil. Tá? Os ingleses foram morar nos Estados Unidos, na África do Sul, foram morar na Austrália. Os franceses foram morar na Líbia, foram morar na Nigéria. Tá? Os alemães e os italianos vieram morar na América do Sul, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, no Chile, no Brasil. Então houve essa rota imigratória da Terra. Então todas essas mudanças, elas foram provocadas e a origem, a fonte disso, isso tudo está registrado na Bíblia? Tudo é registrado na Bíblia. Então porque ele vai dar sinal do Sol, o Sol vai escurecer uma terça parte, é o que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então toda vez que nós tivemos um mínimo solar, em 1350 tivemos um mínimo solar, veio a peste bubônica, a peste negra, morreu 20 milhões de pessoas. Em 1917, 1918, tivemos um mínimo solar, veio a gripe espanhola, morreu 50 milhões de pessoas. E agora temos um mínimo solar, então morreu 7 milhões de pessoas. Que coisa, né? E que não impede que venha nova enfermidade. Se vai durar até 2053, esse novo ciclo do Sol, então não podemos ter outras enfermidades que vão assolar a humanidade na Terra. Agora, por que o senhor faz questão de associar todo esse conhecimento e as pesquisas que o senhor faz com a Bíblia? A Bíblia tem muitos... no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Então é muito interessante quando ele fala assim, haja água sobre o firmamento e debaixo do firmamento. Então na pesquisa científica a gente pode encontrar o magma, o basalto, uma camada de água e uma camada de granito. Tá? Então existia uma camada de água entre o basalto e o granito. Então existia uma camada de água ali. Então quando o basalto ferveu, essa água extravasou, ela deve ter subido aqui 20 quilômetros na atmosfera. Então dentro da palavra, dentro do Torá, dentro da história, nós temos lá a informação científica desses acontecimentos. Tá? Então assim, eu estudei uma falha geológica, eu comecei na Armênia e atravessei a Turquia, a Síria, o Líbano, o Israel, a Jordânia, o Egito, a Arábia Saudita, pulei a Eritreia e a Somália por guerra civil e cheguei na Etiópia. Comecei em 1997, cheguei na Etiópia em 2010. Então toda vez que a trinca abre, que a lava vulcânica vem, que ela sai, que ela tem sílica, ela é pesada, e quando ela seca, vira areia. Então o Egito, a Arábia Saudita, a Jordânia, a Síria, o Iraque, a Turquia, tudo é areia. Mas do Monte Hermon, no sul do Líbano, até o Mar Morto, a lava vulcânica, quando veio rica em cálcio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, formou o solo mais fértil do mundo árabe. Então, quando Deus chama Moisés, vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Por que emana leite e mel? Por causa da fertilidade do solo. E aí, então, o senhor está falando de Israel? De Israel. Então, assim, está na Bíblia. Ele criou, Deus criou. Então, é ciência e fé. Então, toda essa formação, né? Quando tinha Pangeia, não chovia na terra, você tinha um sereno na terra.
Aí quando separou a Pangeia, que separou os continentes, que cresceu as montanhas, começou o vento a circular. Tá? Então você imagina o mês de maio, que do Saara, estima que sai do Saara 187 milhões de toneladas de areia, de poeira, e que atravessa o Oceano Atlântico e que chega na Amazônia 23 milhões de toneladas de poeira. Desses 23 milhões de toneladas de poeira, 22 mil toneladas é fósforo, aduba a floresta amazônica. Então a floresta amazônica, ela recebe água, ela é irrigada e ela recebe o fósforo que vem do deserto do Saara. Então ela é viva, ela fica viva, a floresta amazônica. Tá? Então, em Tabatinga, na divisa do Brasil com a Colômbia, os pluviômetros lá tem cloreto de sódio, tem sal na água. De onde que veio o cloreto de sódio? Do Oceano Atlântico, que atravessou toda a floresta amazônica e chegou lá na Colômbia. Tá? Então, é esse Deus que criou todas essas coisas que cuida do meu coração e do seu também. É verdade. Então, as coisas são muito conectadas, não tem nada separado. Ou seja, tudo que está acontecendo tem uma relação direta com Deus. Tudo tem a fé, o de Deus, né? O que criou, o Criador de todas as coisas. Agora, o senhor sempre foi um cristão praticante? Sempre fui. Sempre amou a Bíblia? Sempre amei. Né? Tem 40 anos que eu amo a Bíblia. Então, e como o senhor é conhecedor não somente da ciência, mas também da palavra, nós estamos vivendo esse tempo, a nossa geração, estamos assistindo muitas coisas ruins, né? Como falamos a questão da Covid, o senhor falou, nós perdemos 7 milhões de pessoas no mundo. Nós temos aí hoje essa questão das pessoas viajando de um país para o outro, são povos migratórios, fomes, pestes, terremotos, guerras. Como hoje eu faço a leitura e quanto à questão do final dos tempos, estamos verdadeiramente nos aproximando para o final, para uma ruptura? Sim, toda geração, ela sempre pensava que a volta de Jesus ia ser na dela. Né? Então a nossa geração passa a ter muito mais evidências. Né? Então existem várias evidências. Uma que os terremotos iam aumentar. Na década de 70, nós tivemos 5 mil terremotos na década de 70, por ano. Então, dos anos 70 até os anos 90, nós tínhamos assim, em torno de 80, 100 tremores de terra por semana, a cada 7 dias. De 2010 até agora, 2022, nós passamos a ter 300 tremores. Então, nós estamos tendo em torno de 300 terremotos a cada 7 dias. O senhor narra a questão da experiência também dos rios que vão se secar. Pois é, no Apocalipse 16 e lá em Isaías 11, ele fala do rio Eufrates, que o Eufrates ia secar. Então, nós tivemos uma pesquisa no rio Eufrates, que nós descemos a Turquia, as montanhas da Turquia, descemos a Síria, descemos o Iraque, até o Golfo Pérsico. Tá? Então, o rio Eufrates vai secar. A Turquia tem 23 barragens para a água não chegar na Síria, a Síria tem uma grande barragem, e o Iraque, no governo de Saddam Hussein, ele secou um grande pântano de 300 quilômetros de extensão, ele fez 7 canais no pântano, drenou o pântano por questões de guerras que ele tinha com o Irã, guerras que ele teve com o Kuwait, guerras que ele teve com os Estados Unidos. Então, ele drenou um grande pântano de 300 quilômetros de extensão, que esse pântano nunca mais ele se recuperou. Então, assim, a partir de 2030, o rio Eufrates, ele seca de vez. Não tem mais volta. Tá? E isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Está em Isaías 11, 15 e Apocalipse 16, 12. Ou seja, estamos falando de um livro, Isaías, há 800 anos aproximadamente antes de Cristo, e nós estamos em 2022 e isso já está registrado lá atrás. Está registrado lá atrás e está acontecendo na nossa geração. A nossa geração está vendo com os próprios olhos. Eu tive agora em agosto, setembro, estudando as nascentes do rio Tigre. É um rio também que já perdeu muito volume de água. E ele junta com o Eufrates para chegar no Golfo Pérsico. Então, as águas estão secando o lençol freático, as nascentes, e estão secando a água subterrânea também. Então, isso tudo aponta diretamente... A Bíblia fala sobre o final dos tempos, lá em Mateus capítulo 24. Jesus fala sobre esses sinais e o Senhor tem
as provas científicas que isso está acontecendo na nossa geração. E isso vem acontecendo na nossa geração. O nosso telespectador, doutor Henrique, qual a importância dele se atentar para esses fenômenos que a natureza está falando, está confirmando o que foi registrado lá atrás? Nós temos, como Jesus falou, você sabe identificar muito bem o tempo, identifica a minha volta. Né? Sabemos ler as estações, As estações, Sim. Né? Então nesse intuito, né, desse entendimento, né? Essas confrontações, né, que a sociedade tem que entender e começar a perceber, né, que a palavra, ela é a verdade. E que nós não estamos aqui todas as semanas no programa Desafios brincando de fazer televisão, né? Doutor Henrique, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele ter esse Jesus que o Senhor tem, que eu tenho e que nos dá essa segurança, até mesmo para vivermos diante de tantas pressões como nós vivemos nos nossos dias? Lê a Bíblia, né? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia é a verdade. E se ele quiser em casa agora receber esse Cristo, ele vai ler a Bíblia, ele precisa fazer mais alguma coisa? Ele precisa orar, né? E meditar na palavra. É o que ele precisa fazer. Olha, doutor Henrique, é uma pena precisar ter aqui um programa de 3 horas, porque com tanto conhecimento, mas um privilégio muito grande recebê-lo. Obrigado. Que Deus possa continuar abençoando o senhor poderosamente. Feliz Natal, porque está se aproximando, boas festas e um feliz ano novo. Já para você também. Tá Muito bom? obrigado. Um forte abraço. Forte abraço. No programa de hoje eu conversei com o cientista e palestrante, doutor Henrique Lobo. Falamos sobre a ciência, sobre a fé, sobre os sinais que estão se cumprindo, apontando para o final dos tempos. E nós estamos testemunhando todos esses acontecimentos. Isso não te preocupa? Não te assusta? Jesus veio com um propósito, para nos salvar e levar o homem de volta para Deus. A escolha continua sendo sua. A senha e o plano A não tem plano B. É Jesus Cristo. Desafios, volta já.